Obrigada, Rogério. Um importante reconhecimento mesmo a esses ativistas. Agora nós vamos para a nossa primeira entrevista do estúdio, nesta quinta-feira aqui no Gazeta News, edição da manhã. E que no próximo domingo, dia 1º de setembro, é o Dia Nacional de Conscientização das Doenças Reumáticas. Sociedade Brasileira da Especialidade, com o apoio das regionais, vai realizar atividades educativas envolvendo o público leigo nessa área. E para nos trazer todas as informações de como é que vão ser essas ações que vão acontecer e toda essa conscientização a respeito das doenças reumáticas aqui no nosso estado, eu vou conversar agora no estúdio com a reumatologista Aparecida Madeiro. Doutora Aparecida, seja muito bem-vinda, bom dia. Obrigada pela sua participação aqui junto com a gente no Gazeta News, edição da manhã. Eu que agradeço a oportunidade, o convite, e é uma ocasião de extrema importância. A conscientização do público leigo, que a Sociedade Brasileira de Reumatologia proporciona nesse domingo. Esse evento vai acontecer, é chamado Ação Reumato. Vai acontecer praticamente em todas as capitais brasileiras. É uma promoção da Sociedade Brasileira de Reumatologia com apoio de todas as regionais. E a Sociedade Alagoana de Reumatologia, a SAR, não poderia se fazer ausente nesse momento. É um momento de muita importância. Nós estamos programados para estar na Orla da Ponta Verde, ali na Rua Fechada, no domingo, a partir das 7h30 da manhã. Iniciaremos com uma caminhada partindo dos Sete Coqueiros, em direção ao Marco dos Corais, e teremos uma tenda com todos os reumatologistas de Alagoas, praticamente, oferecendo informações, distribuindo folhetos, esclarecendo dúvidas da população. Nesse mesmo momento, haverá um aulão de zumba para movimentar, explicar movimentos, e todas as pessoas podem participar, que fique claro, não vai haver cobrança de qualquer insumo, não vai precisar levar nada, vai precisar levar o corpo e a boa vontade para ouvir as orientações nossas. Muito bem, se movimentar também, que é muito importante, né? Faz parte da saúde, manter esse corpo ativo. Doutora, eu quero que daqui a pouco a gente reforce esse convite para quem está nos acompanhando, mas antes eu queria entender um pouquinho mais sobre as doenças reumáticas, até para a gente também trazer esse lado explicativo aqui na nossa entrevista. O que são essas doenças reumáticas? Quais que são as mais comuns? Como é que elas acontecem? As doenças reumáticas, elas são muito frequentes, muito mais do que a gente imagina. Podem acometer da criança ao jovem, ao adulto jovem e ao idoso. Ela não poupa idade nenhuma. Algumas mais prevalentes em determinada faixa etária e outras por aí. Por exemplo, a artrite reumatoide é uma doença que existe tanto a artrite reumatoide juvenil como a artrite reumatoide do adulto. Os reumatopediatras costumam até dizer que a doença se comporta de forma diferente na criança da forma como se comporta no adulto. Temos também a artrose, que é uma doença mais, assim, a partir dos 40 anos, vamos dizer, porque não ocorre na criança, nem no adulto muito jovem. E isso depende também da predisposição do indivíduo, do estilo de vida. Por exemplo, um obeso tende a ter uma artrose mais acentuada de joelho, porque a sobrecarga é grande. Isso só é para exemplificar. Não significa que todo obeso vai ser portador de artrose. E a maioria dessas doenças tem origem imunológica, ela tem origem genética. Não tem quem quer, tem quem pode. Ele já nasce geneticamente predestinado para aquilo. Uns têm uma forma mais grave, outros têm uma forma mais leve. Por exemplo, agora essas doenças, a maioria das doenças reumatológicas por sorte, são raras, outras nem tanto. Mas elas têm... O que é que acontece? Essas doenças, elas precisam ser diagnosticadas precocemente. Chama-se atenção para qualquer inflamação, aumento de volume numa junta, dor numa junta, seja punho, mão, joelho, cotovelo, pés, tornozelos, para citar algumas articulações. Tem que estar atento e procurar o reumatologista. Muitas vezes é uma coisa leve, autolimitada, mas pode ser o prenúncio de uma doença reumatológica mais séria, que precisa de um acompanhamento. Como falei, na maioria são doenças crônicas.
Mas o fato de ser crônica não significa que não tem tratamento. Tem tratamento, algumas entram em remissão, outras não, se não consegue essa remissão como esperado, muitas vezes há uma remissão que o paciente pensa que está totalmente curado e a gente orienta. Não está curado, está em remissão e precisa desse acompanhamento. Quanto mais precoce o diagnóstico e tratamento, provavelmente é muito mais significativo a resposta a esse tratamento, a forma como o doente vai ficar, que muitos deles chegam, doutor, eu estou curado, eu não preciso mais nem... Uns tendem a querer abandonar a medicação, o tratamento, porque acham que resolveu com aquilo, quando na verdade precisa desse acompanhamento. É muito interessante essa sua fala, porque a gente aqui já aprende que, infelizmente, não tem como prevenir, né? O importante é realmente buscar o diagnóstico precoce. A partir desse diagnóstico, como é que se dá a vida, o tratamento? Existe tratamento, né? Como a senhora estava muito bem citando aqui, a doutora Aparecida, para a gente. E aí, como é que se dá a vida, doutora? É uma vida normal, claro, desde que siga todas as orientações médicas? Sim, alguns podem ter vida normal. Muitos pacientes, muitos são trabalhadores que levam sua vida normal. Agora, tem que haver, eu costumo dizer, tem que haver o empenho do paciente na aceitação do tratamento, nas orientações, porque não é só tomar aquele remédio. Alguns remédios eles têm que tomar diariamente. Outras vezes eles precisam tomar essa medicação semanalmente ou mensalmente, a depender do tratamento instituído. Mas a orientação também para atividade física, para uma procura de bem-estar. Com relação aos exercícios físicos, a gente costuma dizer, o paciente deve procurar o exercício que gosta. E muitas vezes esses pacientes não gostam de nenhum exercício. E a gente tem que convencê-lo da necessidade. Então, eles têm orientações em clínicas de fisioterapia. Aqui em Maceió temos clínicas com serviço de terapia amplo, inclusive com atividades físicas outras que não sejam só da fisioterapia, o pilates. E a hidroginástica é um movimento importante. Esse paciente tem que estar, assim, muito motivado para que aconteça tudo isso e realmente a melhora acontece com relação à motivação do paciente. A gente tem casos de pacientes que são jornalistas, atrizes, escritores e tantos outros que levam a sua vida normal. Tem uma certa limitação, mas eles conseguem levar uma vida normal quando entram em remissão. Falar sobre atividade física, é importante realmente manter, claro, com todas as orientações? Muitíssimo importante. Não é, eu até brinco muitas vezes com ele, não é ir fazer a matrícula na academia, matricular-se na hidroginástica, matricular num outro tipo de atividade, vai para a dança e matricula e não vai nunca mais. Não, isso é como livro guardado. Se não usar, não tem, não ler, né? Não tem finalidade alguma. Então, é importante que ele se engaje nisso. A necessidade do engajamento do paciente, eu costumo dizer que o familiar é muito bom estar próximo desse paciente, apoiando, porque muitas vezes uma piadinha, já está doendo de novo, mas você já reclama. Não, ele tem essa fase. O acordar de um paciente portador de artrite reumatoide não é um acordar tão animador quando ele está em crise. E muitas vezes ele está tão lento, ele tem uma cerca de meia hora de uma dificuldade para iniciar o dia, que isso, a partir do momento que ele vai movimentando, melhora. Mas para isso ele precisa ter o quê? Um trabalho dessa musculatura, porque a doença envolve o quê? Articulação, o sistema músculo-esquelético, articulação e músculo. E precisa, claro que eu não vou querer que um portador de artrose de joelho, uma artrose grave, uma artrose de tornozelo, eu quero que ele faça uma caminhada longa. Não, isso ninguém pode fazer. Ele vai fazer outro tipo de atividade, fortalecendo musculatura, para que ele consiga melhorar. Porque quanto mais ele dificulta essa movimentação, a doença vai se tornando mais grave, mais difícil para ele conciliar ao longo da vida. E, doutora, sobre a sociedade alagoana, né? Os nossos médicos reumatologistas, como é que está o nosso quadro hoje?
têm sido desenvolvidas, né, ações para também cada vez mais conscientizar a população? Isso. Essa ação é uma ação que ocorre anualmente. A presidência da Sociedade Brasileira, essa última gestão, o doutor Marcos Loures, ele pegou uma fase logo após a pandemia e ele voltou a incrementar essas ações que haviam no passado. E houve uma parada porque a gente passou a viver no mundo virtual durante 2 anos. E ele tem enfocado muito esse assunto e nesse momento, por exemplo, no próximo domingo vai acontecer isso em todas as capitais do país. Se não me engano, apenas 2 não vão participar porque coincide com algum evento local. Mas o Brasil inteiro está mobilizado nessa chamada Ação Reumato. É um movimento que ocorre em todo o país, nas capitais, evidentemente, porque concentra o maior número de pessoas. Aqui em Alagoas nós temos cerca de 30 reumatologistas. Sim. E é uma quantidade insuficiente para a população. Porque a maioria desses colegas atuam na capital. A maior cidade do estado, Arapiraca, temos 4 reumatologistas atuando. O serviço público não tem se interessado tanto pela especialidade. Em centros maiores tem. Mas aqui o paciente tem dificuldade porque tem alguns reumatologistas na rede pública, mas o paciente tem dificuldade para marcar, esse retorno fica distante. Quando há concurso, que é muito raro, muitas vezes nem colocam a reumatologia, colocam a reumatologia inserida na clínica médica e vem disputar reumato com cardiologista, com outras especialidades, então cada vez afunila muito. Uhum. O profissional que atua na rede pública, ele é sufocado, porque é muita gente procurando, volume muito grande. E na rede pública, o que acontece? Qualquer doença difícil encaminha-se para a reumatologia. Na rede privada, nem sempre, porque muitas vezes tem aquele colega que não é reumatologista, mas tem dificuldade de encaminhar. E quando esse paciente chega para a gente, ele já vem com um quadro de doença bastante avançado, o que não é uma coisa boa, sim, e diagnosticado de forma errada. Ele com a doença avançada e diagnosticado de forma incorreta. Aí o tratamento já fica mais difícil, porque ele já tem algum grau de deformidade, já fica... Mas isso a gente tem alertado constantemente aos colegas e principalmente a população leiga, que é quem sente a dor. Quem sente a dor, quem sente a limitação, é quem sabe o quanto custa. E muitas vezes eles não têm essa orientação de forma adequada. Muito bem, então vamos lá reforçar para quem está assistindo o Gazeta News edição da manhã o convite para estar prestigiando essa ação no próximo domingo, dia 1º de setembro. No próximo domingo, 1º de setembro, nós contamos com a presença de todos. Não precisa de qualquer identificação, é só comparecer. A caminhada inicia a partir das 7h30, partindo da Praça Sete Coqueiros em direção ao Marco dos Corais. Teremos uma tenda que fica num recuo, mais ou menos em frente à Barraca Lopana. Eu estou colocando assim porque recebi essa informação, porque os órgãos públicos não colocam o local exato. O ponto de referência. O ponto de referência, mas o pessoal que já é habituado a fazer isso, o pessoal da armação dos estandes, das tendas, já nos orientam para isso. Paralelamente, nessa tenda, estaremos os reumatologistas distribuindo panfletos, esclarecendo dúvidas da população, como é que aquela doença, quem deve procurar, geralmente tem sido bem interessante. Há um público que comparece e gosta. Juntamente a essa ação, também teremos um aulão de zumba, onde qualquer pessoa pode participar. Acreditamos que vai ser ou uma aula um pouco mais longa ou dividimos em duas apresentações. Então, compareça. Eu acho que vai ser importante, esclarecedor. Não tem idade para comparecer. A gente pode dizer de 0 a 100 ou até mais do que isso. Vai ser muito bem-vindo qualquer pessoa
da comunidade, da população pode comparecer para prestigiar o evento, e eu acredito que vai sair assim com algumas informações que não chegariam para ele em outro momento. A gente convida vocês e conta com a presença. Eu acho que vai ser um momento bem interessante. A Sociedade Brasileira de Reumatologia e a Sociedade Alagoana de Reumatologia, nós estamos extremamente empenhados em fornecer informações importantes e fazer um evento que atinja esse grande público. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no Gazeta News, edição da manhã, por todas essas informações. Foi praticamente uma aula. Muito obrigada. Bom dia. Nós que agradecemos a boa vontade e a sensibilidade de vocês alertarem para isso, porque é um serviço de utilidade pública, né? Muito obrigada. Com certeza. Conto até com a presença de todos vocês. Um abraço. Muito obrigada. Abraço. Obrigada. E agora nós vamos para um intervalo. Daqui a pouco, o Gazeta News, edição da manhã, está de volta, trazendo mais notícia e informação para você.